O cérebro é a terra, as ideias são as sementes. O que a gente tem que fazer? Temos que repudiar sementes que não são para o nosso plantio. Nós precisamos fazer o quê? Trazer sementes que a gente quer plantar. Vocês têm uma contaminação absurda em relação à religião e à ignorância bíblica. A religião, ela meio que dá uma distorcida na realidade do cérebro. E você tem medo de demônio, você tem medo de principado, você tem medo do diabo. Tem, que eu sei. Você tem medo de macumba. Você tem cada medo absurdo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, você pode pegar essa pessoa cheia do Espírito Santo, com a identidade ativada, pode enfileirar miríades de demônios e anjos caídos, e o diabo, o falso profeta, e todo mundo junto. Não consegue fazer uma cócega na sua vida. Se eu te falar que tem 8.000 promessas na Bíblia, você não bota fé. Mas se uma macumba aparecer na porta da sua casa, você surta. Esse é seu problema. Você tem medo de coisas que você não entende a realidade delas. Porque se você souber que maior é o que está em você do que o que está no mundo, se você souber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, você não faria nada, você não viveria nesse medo. Alguns de vocês têm medo de fazer dívidas para crescer. Não precisa ter medo. Se você tem certeza do crescimento, a dívida é bem-vinda. Nunca faça dívida que vai fazer você se sentir um otário. Como que faz para se sentir um otário numa dívida? Faça uma dívida e tenha que dar, e dê seu lombo como pagamento. Toda dívida que aquela própria dívida não se pagar, não faça. Não faz sentido. Não faça dívida que ela mesma não se banque. Eu faço isso desde quando eu fui comprar meu primeiro carro, em 2005 ou 2006. E aí eu até hoje, mesmo tendo bilhão, isso não muda nada na minha cabeça. Eu não faço dívida que essa dívida não vai se bancar, não faz sentido. E aí a grande chave, você tem medo é porque você é infantil. Algumas coisas que você tem medo na vida, por exemplo, você tinha medo de atravessar a rua, hoje você tem medo de atravessar a rua, então você não é mais infantil. Você tinha medo de fazer coisas sem sua mãe, hoje você nem faz nada com a sua mãe. Ou seja, você deixou de ser infantil em várias áreas, mas em algumas ainda não. O que a gente tem que fazer? A gente precisa de plantar a coisa certa e cuidar com as sementes que estão jogando na nossa lavoura. Uma vida de 120 anos aqui na Terra não dá para impedir um pássaro cagar em mim, mas eu consegui impedir um pássaro de fazer um ninho na minha cabeça. Medo não é o pássaro cagar na sua cabeça, é ele fazer um ninho na sua cabeça. E esse pássaro é um demônio. Vamos fazer um combinado? Continua com os medos que você tem, mas vamos deixar combinado. Registra na sua lápide. Morreu com medo de... Sua lápide vai ter uns 30 metros de altura. Vamos fazer um combinado? Morra a qualquer hora, mas morra sem medo. Não precisa de risco de ruína, não precisa acelerar o carro na loucura. Eu e o Rafa Teixeira, nós estamos correndo lá na NASCAR. O que é a raiz de todo do medo? Anota aí, a raiz de todos os medos é a morte. Vamos resolver a morte, teoricamente. A Bíblia fala que a morte é um espírito, o espírito da morte. A morte, ela não pode chegar até uma pessoa se o próprio Deus não autorizar. Quem está comissionado, quem está vivendo o propósito, dificilmente vai ter uma morte precoce. Eu não vou falar que é impossível, porque os desígnios do Senhor, quem manda é Ele. Mas praticamente quem está comissionado e está realmente debaixo daquilo que Ele chamou, nem que aciona a imortalidade nessa fase. Sei que parece um absurdo, mas deixa assim, vou deixar condicionado aí. A maioria de vocês são cristãos, sim ou não? Pelo menos culturalmente a gente é cristão, a maioria, né? Alguém te iniciou na igreja católica, alguém levou você para a igreja evangélica, você é espírita e você pratica um tipo de cristianismo aí. Se você for cristão de verdade, qual que é a lógica que você tem medo da morte? Nenhum. Olhem para mim se eu não estou doido. 500.000 pessoas morreram lá no Coliseu, em Roma. E aquelas pessoas tinham uma chance. Nega lá seu Salvador Jesus que a gente não põe você lá na arena com os leões. E os caras falavam. Tinha várias pessoas morriam com um bebê no colo. Quanto? 400.000? Imagina, de 400 a 500.000 pessoas, segundo a informação do Google ali que está atrasada, é 400, eu acho que 500. Embora se estime que 500.000 homens e 1 milhão de animais tenham morrido na arena, esses números não incluem cristãos. Imagina aquela galera que não tinha medo de morrer, mano. Os 12 discípulos de Jesus, 11 foram assassinados. Um foi partido no meio, outro foi pendurado de cabeça para baixo. Rapaz, os discípulos de discípulo apedrejado, gente cerrada ao meio. E aí, nega Jesus? Não. O medo da morte é um absurdo.
nós estamos num país que está em guerra civil. Vocês sabem disso, né? 70 mil homicídios por ano é guerra civil. Está incontrolável esse país. De alguém que coloque esse povo no eixo. Igual o Bukele em El Salvador saiu de país com um território tão pequeno, era o mais violento do mundo, para mais seguro do mundo, mais do que os Estados Unidos, inclusive. Teve um encarceramento em massa, desmantelou tudo que tinha que desmantelar, e aí foi acusado de prender milhares. E aí ele fez uma respostinha bonita. Nós não só prendemos milhares, mas libertamos milhões. Um futuro bem próximo a gente vai ter que fazer um encarceramento em massa aqui no Brasil. Eu estimo que a gente tem que colocar uns 2 milhões de pessoas na cadeia. Já tem quase 1. Colocar mais 2 milhões na cadeia, dá uma resolvida boa. Aí vem soltando quem não tem nada a ver, entendeu? A irmã poderosa do medo é inércia. Inércia não é estar parado, tá? Inércia é estar numa constante. Se você está lento numa constante, fica nela. Tem gente aqui que está inerte pelo medo, é a irmã do medo. A inércia fala, não, eu vou fazer, e não faz. E fica ali, ó, fica ali. Procrastinação. Essa para mim, ela é criminosa. Procrastinação é o ato de deixar para amanhã aquilo que tinha que ter sido feito ontem. Ou seja, um prejuízo de vida absurdo. Uma outra irmã do medo é a desorganização. Toda desorganização, minimamente, os desorganizados gastam 10% do patrimônio que tem. Deixa eu te explicar. Quem é desorganizado na empresa gasta 10% a mais do dinheiro da companhia. Desorganização. Eu estava hoje aprovando os pagamentos, alguns milhões de reais dessas companhias. Eu olho linha por linha de forma absurda. Eu olhei lá, um frigobar, R$ 1.800. Aí eu vou atrás, não dá para comparar tudo, mas eu pego alguns casos, linha eu vejo todas. Aí eu vou lá e cobro. Por que vocês compraram isso aqui de jeito? Quem que é que tomou essa decisão? Eu sou muito enjoado com o recurso. Se você tem a tal da desorganização, ela é fruto do medo de confronto. É fruto de você ter medo de ir para cima. É um absurdo um cara igual eu ter que pegar 60 e poucas páginas, uma vez por semana. Eu leio um livro por semana só de despesa das empresas. Eu olho linha por linha e eu tomo um monte de decisão vendo esse tipo de coisa. Outra irmã do medo é a omissão. Ela é a sua irmãzinha preguiçosa. Coisas que tem que ser feitas, você deixa de fazer. Não é para depois, você omite. Se você vê alguém, é até crime omissão de socorro. Você vê uma pessoa precisando de socorro, você passa, você responde criminalmente por isso. Tem a irmã que chama negatividade. Todo medroso é negativo. Então, quando você vê uma pessoa negativa demais, ela tem medo de tudo. Medo de tudo. Tudo. Quanto mais negativa, mais medrosa. Murmuração. É a irmã ingrata. A gente foi no orfanato hoje com os alunos da nossa escola. E a gente lá entrou na casa que tinha algumas crianças. E aí eu pedi para a criança dar um conselho para os nossos filhos. E aí doeu. Às vezes você fica achando que o seu pai é chato, que ele tá te batendo, mas é bom demais ter um pai, é bom demais ter mãe. Seja grato. Eu fiquei voltando lá meia hora de volta, só perguntando, o que vocês acharam? E aí a gente foi tratando item por item, né? E a criança que estava lá no abrigo falando, sejam gratos pelas coisas que vocês têm, por ter um papai, né? Por ter uma mamãe, foi muito massa. Tem uma irmã tímida, que é a da incerteza, pessoa que tudo é incerto. Incerteza, fruto do medo. Mentira, é a irmãzinha desonesta do medo. O que é mentira? Pessoas inseguras. De novo, vem da onde? Do medo. A desculpa, que é a irmãzinha da moda. Desculpa para tudo. Não encara a verdade, fica dando desculpa. E a solidão. Todo medroso acaba ficando sozinho, é incrível. Eu chamo ela de a irmã beata. Você imagina todas essas irmãs, elas, só de ter um componente chamado medo no seu cérebro operando e jogando isso em todas as 37 trilhões de células, você não prospera. Por que eu tenho no meu coração a vontade de abrir seu cérebro em relação a isso? Porque se a gente deixar de ser um povo que tem medo, a gente vai explodir. Nós temos a melhor planta da natureza no mundo, que é essa planta chamada Brasil, planta geométrica. Um lugar onde a gente pode produzir tudo e ficar muito próspero. Só que a gente tem medo. Eu lembro o dia que me contrataram para dar uma palestra em Las Vegas. E eu não sei explicar, cara. Eu não conseguia falar nada em inglês na época, uns 4 anos atrás. E aí eu estava muito preocupado, muito com medo mesmo. Pensando, cara, os caras vão me desvalorizar, porque eu vou falar em português e os caras vão traduzir. E eu não sei te explicar, fiquei inseguro. Subi para falar, tinha um monte de banqueiro, um monte de gente graúda lá de Las Vegas.
E eu comecei a falar meu coração ruim, eu com medo. Aí eu parei e pensei, tem alguma coisa errada aqui, mano. Será que eu tô assim porque esses caras são americanos e eu sempre achei a vida inteira que americano é mais importante que a gente? Será que eu tô assim porque isso pode me atrapalhar também? Eu não vou dar meu melhor aqui, eu vou ficar com medo. Eu tava realmente com medo. Pensei, eles não vão, o americano não vai ter paciência de esperar o cara traduzir. Aí foi muito massa. Eu tive uma sacada que foi digna de filme. Eu falava e o tradutor, ele ficava impressionado com as coisas que eu falava. E eu falei, então, o que eu vou fazer? Eu vou falar coisas que impressionam o tradutor, porque o tradutor ficava assim, wait, oh my gosh. Ele não traduzia simultaneamente. Ele ficava chocado com a minha fala, aí ele surtava primeiro, para depois traduzir. Aí eu falei, pronto, olha o que veio na minha cabeça. Americano e brasileiro tem um cérebro igual. Por que eu estou preocupado com eles? Aí eu tava falando nada com nada ali, eu comecei a falar, quer saber, mano, cabeça de brasileiro e de americano é a mesma coisa. Apesar que um povo medido com o outro, o americano tem a produtividade 2,5 vezes maior que a nossa, tá? Chocante, né? Aqui nós temos 30 dias de férias, o americano tem 10. Aqui tem 30 dias, mas 18 feriados, que é complicado. Mas vai dar certo, uma hora esse negócio vai mudar. E aí eu lembro da mudança de atmosfera que aconteceu, porque eu falei, quer saber, mano, eu vou surtar a cabeça desse cara. E eu comecei a falar só trem doido, o cara não conseguia traduzir simultaneamente, porque ele ficava, oh shit, ele ficava louco. Ele falava tanta coisa para mim, ele falava, cara, que loucura que você está falando. Aí o povo, os americanos, começavam a ficar batendo na perna para mostrar dois o trem. E gente ficando em pé, vai, traduz. Aí eu falei, mano, eu descobri como é que faz para virar o jogo. Eu descobri uma coisa do Messi também. O Messi, todo mundo entrevista ele e fica pedindo para ele falar em francês, falar em inglês, ele só fala a língua dele. Ele é o maior de todos os tempos, né? Eu acho que mesmo sabendo falar um pouco de inglês e mesmo aprimorando, acho que eu vou tomar a mesma medida dele. Se quiser ouvir, vai ouvir em português, que é a minha língua, vocês vão ter que engolir o português. Eu sugiro que todo mundo aprenda inglês e mandarim, viu? Acho que a moda vai ser mandarim daqui a 10 anos. Acho que era bom você aprender mandarim, pra você se desenrolar no mundo inteiro. Mas eu achei bonito esse negócio do Messi. Aí eu vi vários vídeos dos caras, fala Messi Boku. Aí ele, graças. Ele não fala. Ele decidiu falar só a língua dele. Eu achei isso absurdo. É a tal da valorização. Por que você tem medo? Medo de desgaste, medo de gastar energia, medo da morte. Esses medos são bloqueadores da prosperidade. Você quer prosperar assim ou não? Anota a atividade, lista tudo que você tem medo. Medo de crítica, medo de confronto. 2 tipos de medo que deixam qualquer pessoa pobre. Um dia eu fui falar pro meu pai um negócio. Falei para ele, pai, você prefere ser o Nelson Piquet ou o Ayrton Senna? Aí ele não é bom, ele é muito rápido no gatilho. Aí, claro que o Nelson Piquet. Aí eu falei, por quê? Porque o Nelson Piquet tá vivo. Eu falei, eu prefiro ser o Senna. Nada contra o Piquet, que eu acho ele autêntico, eu gosto demais dele. Eu acho ele muito fera. Inclusive o genro dele tá igualzinho ele na Fórmula 1, o Max Verstappen, né? Mas sabe o que é o detalhe, cara? Se você cumprir aquilo que você tem que fazer, você não precisa ficar fazendo hora extra aqui na Terra. Você não precisa ficar com esse medo todo.